Você percebeu que eles juraram que nunca fariam isso? A Ferrari disse isso por décadas. E a Lamborghini já ganhava dinheiro enquanto eles defendiam tradição. E no fim, não era sobre esportividade, era sobre sobrevivência. Por décadas, Ferrari e Lamborghini se enfrentam não apenas por ego, história ou números, mas também em ideias opostas de como um carro deveria existir. Cada geração teve seu duelo definitivo e cada duelo deixou cicatrizes. O primeiro choque real veio com o Miura, considerado o primeiro supercarro do mundo e fez a Ferrari se tremer de medo. De um lado, a Lamborghini virou o jogo ao colocar o motor no meio, criando algo radical, sensual e perigoso. A Ferrari vivia seu auge técnico com o Ferrari 275 GTB 4, mas com uma filosofia diferente e não o suficiente para rivalizar de fato. Mas nos anos 80 a batalha ficou brutal, F40 versus Countach. A Ferrari trouxe um carro cru, leve, quase indomável, feito para lembrar ao mundo que corridas ainda mandavam. A Lamborghini respondeu com exagero visual, presença física e uma postura que parecia dizer: olhem para mim. Dois monstros, dois egos, nenhum compromisso com comodidade. Nos anos 90, o embate virou tecnológico, F50 versus Diablo. Um buscava ser um Fórmula 1 para as ruas, o outro queria ser força pura, sem pedir licença. Ambos falavam de futuro, criando esportivos de verdade. Depois vieram Enzo contra Murciélago, LaFerrari contra Aventador, híbrido contra aspirado, eficiência contra brutalidade. Sempre assim. Sempre dois caminhos levando ao mesmo destino: dominação emocional. Mas até então havia uma regra sagrada que ninguém ousava quebrar. Essas batalhas aconteciam colados no asfalto, entre carros baixos, impraticáveis, egoístas, extremos e difíceis de lidar. Nunca no território da família, nunca no território do conforto e jamais no território dos SUVs. Mas o mundo mudou. Forçou Ferrari e Lamborghini a lutarem onde jamais juraram pisar. Quem traiu primeiro? Urus versus puro sangue. Durante décadas, as fabricantes de supercarros viveram sob uma regra não escrita, mas absolutamente sagrada. Ferrari e Lamborghini não faziam carros para agradar, faziam carros para provocar o imaginário. Eram máquinas baixas demais para lombadas, duras demais para viagens longas, barulhentas demais para o bom senso, e isso não era um defeito. Era exatamente o charme de possuí-los. Esses carros existiam para o excesso, para o ego, para o prazer mecânico acima de qualquer lógica. Não havia porta-malas decente, consumo racional ou conforto familiar. Quem comprava um Ferrari ou um Lamborghini não buscava utilidade, mas sim buscava mostrar que venceu em vários aspectos da vida. Nesse mundo, ter um SUV era quase uma ofensa. Alto demais, pesado demais, feito para acomodar crianças, malas e estradas ruins. Um símbolo de adaptação, de compromisso, conforto e acessibilidade. Tudo aquilo que um supercarro jurava não ser. A Ferrari, por exemplo, construiu sua imagem em torno da pureza, com motores aspirados, respostas imediatas, ligação direta entre piloto e máquina. Carros que pareciam extensões de pistas de corrida, mesmo quando localizados para a rua. Cada carro carregava a ideia de que dirigir era um ato quase sagrado, que não deveria ser diluído por conforto excessivo ou conveniência. A Lamborghini, por outro lado, sempre foi o grito mais alto da sala, exagerado, teatral, agressivo. Seus carros não pediam permissão para existir, eram largos, angulosos, visualmente ameaçadores. Não precisavam de pedigree de corridas para se justificar. Existiam para dominar o ambiente, não para se adaptar a ele. Mas curiosamente, apesar de suas diferenças, ambas concordavam em algo fundamental:
Um SUV jamais poderia carregar esse DNA todo sem corrompê-lo. Fazer um carro autossignificativo, abrir mão da silhueta perfeita, aceitar mais peso, comprometer o centro de gravidade, diluir a experiência. Era cruzar uma linha simbólica que separava os supercarros de todo o resto dos veículos comuns. Por isso, durante anos, as duas fabricantes observaram de longe o crescimento dos SUVs de luxo com desprezo, ou talvez com silêncio estratégico. Até que o cenário começou a mudar de forma mais drástica. Não foi uma revolução repentina, mas sim um acúmulo de decisões estratégicas que, somadas, começaram a pressionar até as marcas mais orgulhosas. A primeira traição veio de dentro do próprio universo esportivo. Quando a Porsche lançou o Cayenne no início dos anos 2000, o choque foi imediato e muitos puristas gritaram Judas. Só que nos bastidores algo muito mais perigoso aconteceu. O Cayenne não apenas vendeu bem, como ele se tornou a espinha dorsal financeira da marca. E pela primeira vez um SUV provava que podia sustentar toda uma fabricante e a sua gama de carros esportivos. A partir daí, o efeito dominó foi inevitável. A Porsche repetiu a fórmula com o Macan e mostrou que o SUV não precisava ser apenas grande ou luxuoso. Poderia conter esportividade, potência e ser altamente lucrativo. O recado foi ouvido em toda a Europa e outros seguiram. A Maserati entrou no jogo com o Levante, quebrou um século de tradição. A Jaguar encontrou no F-Pace uma nova porta de entrada para clientes que nunca haviam considerado a marca. A Alfa Romeo, símbolo de paixão e purismo italiano, lançou o Stelvio, sem pestanejar, e todas apenas tentando sobreviver em um mercado cada vez mais cruel. Mas o movimento não parou nas marcas intermediárias. Quando a Bentley apresentou o Bentayga, o SUV deixou de ser apenas um produto racional, ele virou luxo absoluto sobre rodas. Logo depois, a Rolls-Royce fez o mesmo com o Cullinan, transformando o conceito de SUV em algo aristocrático e praticamente inevitável. A Aston Martin, pressionada financeiramente, apostou no DBX como peça central de sua recuperação. Nesse momento, a narrativa ficou clara. O SUV não era mais um desvio de identidade, mas sim o que financiava o futuro. Ele pagava por eletrificação, por novas fábricas, por tecnologias de segurança, por projetos cada vez mais caros e complexos, inclusive de outros carros. Ferrari e Lamborghini observavam tudo em silêncio, uma por orgulho, a outra por cálculo, mas a realidade apertava ambas cada vez mais. A partir de 2008, com a crise financeira global, as margens de lucro no setor automotivo ficaram mais estreitas. Marcas esportivas passaram a depender cada vez mais de modelos de maior volume para sobreviver a ciclos econômicos instáveis. E poucos anos depois, outro problema emergiu ainda com mais força: regulamentação ambiental. Entre 2010 e 2015, a União Europeia endureceu drasticamente as metas de emissões de CO2. Multas bilionárias passaram a ameaçar fabricantes incapazes de reduzir médias de emissões. Para marcas que produziam apenas supercarros de alto consumo, isso se tornou um risco enorme. O problema parou de ser como vender mais carros e sim para como manter toda uma fábrica aberta. E ao mesmo tempo, o perfil da clientela mudava. O comprador de luxo emergente e da nova geração não queria mais escolher entre performance ou conforto. Ele queria ambos. E por falar em conforto, performance, eu tô sempre usando a minha própria marca que eu fiz pensado em toda essa comunidade que gosta das nossas histórias, gosta de automobilismo, liberdade, viajar, enfim. Eu queria te pedir um voto de confiança. Muita gente já deu esse voto de confiança, inclusive, mas você aí que tá assistindo esse vídeo, a gente deixou um link na descrição e sempre aparece QR Codes durante o vídeo. A gente tenta parar o mínimo possível, mas eu preciso comunicar com vocês. É o único momento que eu tenho para falar, trocar uma ideia aí de diferentes assuntos e dessa vez estamos falando da nossa marca. 3 modelos, entra no site, eu tenho certeza absoluta, meu caro, que você vai gostar. Dá essa moral pra nós, para de fazer aposta aí, gastar dinheiro com bobagem e investe em nós, que eu tenho certeza que você vai curtir. Eu uso na academia, eu uso para viajar. Essa camiseta aqui viajou o planeta inteiro, não desbotou, não perdeu cor, e os designs aí que a gente fez é cheio de easter eggs que eu tenho certeza que você vai curtir. Não custa nada.
Entra no site aí. Se você não gostar, tudo bem, mas entra. Vai, dá essa moral pra nós. Queria um carro rápido, mas utilizável todos os dias, composição de dirigir alta, tecnologia embarcada, segurança, espaço, sem abrir mão de status ou emoção. E por fim, veio o golpe final, o início da eletrificação. Por volta de 2016, ficou claro que o futuro exigiria investimentos colossais em baterias, software, eletrônica, novas plataformas e cadeias de fornecimento inteiras. Desenvolver supercarros extremos ficou mais caro do que nunca. O SUV deixou de ser apenas um produto indesejado/desejado. Ele virou uma ferramenta de sobrevivência. E o mundo caminhava para um futuro onde sobreviver exigia mais do que a tradição. Óbvio que Ferrari e Lamborghini enxergaram isso ao mesmo tempo. A regra sagrada ainda existia, mas já estava rachada e alguém teria que ser o primeiro a quebrá-la de uma vez por todas. O touro traidor, Urus. A Lamborghini foi a primeira a aceitar algo que outras marcas ainda tentavam disfarçar. O mundo havia mudado e ignorar isso não tornaria a mudança menos real. Diferente de concorrentes que entraram no segmento de SUVs quase pedindo desculpas, a Lamborghini decidiu assumir o movimento de forma direta e agressiva. O projeto que daria origem ao Urus começava a ganhar forma no início da década de 2010 dentro do grupo Volkswagen. A Lamborghini já não era uma fabricante isolada, fazia parte de um ecossistema industrial com acesso a plataformas modernas, motores avançados e capacidade produtiva muito maior do que jamais teve no passado. A pergunta não era mais se a Lamborghini faria algo diferente, mas como faria sem perder identidade. Em 2012, a marca apresentou o conceito Urus. O discurso interno era simples. Se a Lamborghini fosse entrar nesse território, não criaria um utilitário disfarçado de esportivo, criaria algo novo. Um carro alto? Sim, mas com postura, proporções e comportamento mais próximo de um supercarro do que de um veículo de família tradicional. Surgia ali um termo que a própria marca passaria a usar: Super SUV. Lamborghini Urus. Lamborghini Urus. Tecnicamente, o Urus nasce sobre a plataforma MLB, compartilhado com outros SUVs de luxo do grupo, como Bentley Bentayga e Porsche Cayenne, mas o compartilhamento termina na estrutura básica. A Lamborghini redesenhou suspensões, geometria, calibração eletrônica e distribuição de peso para criar um comportamento muito mais agressivo. A ideia era fazer um SUV mais esportivo já produzido até então. O motor escolhido também revelava a mentalidade do projeto. Em vez de um V10 ou V12 aspirado, inviáveis para emissões, consumo e uso diário, a Lamborghini opta por um V8 biturbo de 4 litros, capaz de entregar alta potência, torque abundante em baixas rotações e flexibilidade para diferentes modos de condução. O design seguia a mesma lógica. O Urus não tentava esconder seu tamanho, mas trabalhava proporções para parecer mais baixo e largo do que realmente é. Linhas angulosas, superfícies tensionadas, entradas de ar funcionais e referências claras aos supercarros da marca criaram uma identidade visual imediata. Um pequeno traço de nostalgia direto do LM002, um Lamborghini que também não pediu permissão na época. A produção do Urus exigiu uma transformação profunda em Sant'Agata Bolognese. A fábrica foi ampliada, processos foram modernizados e a capacidade produtiva praticamente dobrou. Pela primeira vez, a Lamborghini passava a operar em volumes significativamente maiores, algo impensável em décadas anteriores. Quando chega ao mercado, o impacto é imediato. O Urus se torna rapidamente o modelo mais vendido da história da Lamborghini, responsável por atrair um público novo, muitas vezes sem qualquer ligação prévia com os supercarros. Ele cumpriu exatamente o papel para qual foi criado: financiar o futuro da marca sem diluir a sua imagem. Oficialmente lançado ao mercado em 2018, ele não entrou como uma curiosidade ou um produto de nicho. Ele entra como peça central de uma estratégia maior. E os números deixavam isso claro rapidamente. Em poucos meses, o Urus passa a responder por mais da metade das vendas globais da Lamborghini.
Em anos seguintes, esse percentual chegou a girar em torno de 60%, algo sem precedentes para uma marca que, até então, vivia exclusivamente de supercarros de baixo volume. As vendas anuais de Lamborghini praticamente dobraram na relação ao período pré-Urus. A empresa sai de pouco mais de 3 mil carros por ano para ultrapassar a marca de 8 mil unidades anuais, estabelecendo recordes consecutivos. Esse crescimento não acontece por acaso. O Urus atinge um público completamente novo, clientes que nunca haviam considerado um Lamborghini antes, mas que agora encontravam desempenho extremo aliado à usabilidade diária. E uma parcela significativa dos compradores do Urus foi formado por primeiros clientes da marca, algo estratégico para garantir longevidade comercial. Com o sucesso consolidado, a Lamborghini começou a expandir a linha. O Urus original, com seu V8 biturbo de 650 cavalos, estabelece o padrão. Em seguida, surgem variações estratégicas como o Urus S, atualizando o modelo com refinamentos estéticos e tecnológicos, mantendo a mesma proposta de equilíbrio entre luxo e agressividade. Já o Urus Performate surge como uma resposta direta a críticas de puristas, mais leve, mais rígido, com calibração focado em desempenho e comportamento dinâmico. Essa é uma versão que leva o conceito de super SUV ao limite. O Performate se torna símbolo em Pikes Peak. O Urus estabelece o recorde absoluto para SUVs de produção, reforçando que aquele não era apenas um utilitário potente, mas um carro capaz de competir em ambientes tradicionalmente reservados a esportivos puros. Em outros extremos, o Urus prova sua versatilidade em recordes sobre gelo, testes em desertos e uso real em diferentes continentes. Os preços acompanham o posicionamento com valores equivalentes a 250 a 300 mil dólares, especialmente quando configurado com pacotes de personalização extensos. A demanda se mantém alta e, narrativamente, o Urus se transforma em algo maior do que um carro. Ele vira a prova concreta de que quebrar a regra não destruiu a Lamborghini. Pelo contrário, funcionou e trouxe sucesso, e sua maior rival se remoía por dentro, vivendo um paradoxo entre trair seus princípios ou criar algo para enfrentar sua maior rival. O cavalo traidor, puro sangue. O desenvolvimento do puro sangue começou de forma silenciosa, muito antes de qualquer anúncio público. Quando a Ferrari começou a estudar um carro de 4 portas no início dos anos 2010, a pergunta não foi: vamos fazer um SUV? A pergunta real foi outra: como levar o DNA Ferrari para um carro que pudesse ser usado todos os dias? Os italianos já tinham uma linhagem clara de Grand Tours de 4 lugares, o 456 GT, o 612 Cagliette, o FF e o GT C4 Lusso. Eram Ferraris pensados para viagens longas, motor dianteiro, tração integral e espaço para mais de 2 pessoas. Na prática, já eram os Ferraris familiares. O puro sangue nasceu como continuação dessa lógica, dessa linha. Só que o mundo havia mudado. O cliente queria a posição de dirigir mais alta, melhor visibilidade, mais conforto e mais versatilidade. Em vez de criar algo do zero fora de sua história, a Ferrari elevou o conceito de GT de 4 lugares a um novo formato, mantendo a arquitetura, o motor V12 e o comportamento verdadeiro de uma Ferrari. Esse cuidado estrutural teve impacto direto no comportamento dinâmico. Desde o início, os engenheiros queriam evitar o problema clássico dos SUVs de alto desempenho, a massa elevada e o centro de gravidade alto demais. Para isso, a Ferrari usou extensivamente alumínio e fibra de carbono, além de integrar o teto em compósito como parte estrutural do carro. O objetivo não era apenas reduzir peso, mas baixar o centro de gravidade o máximo possível dentro das limitações de um veículo de 4 portas. A escolha do motor V12 não foi apenas emocional. A Ferrari precisava de uma unidade que pudesse entregar potência elevada de forma linear, sem a resposta abrupta dos turbos para manter previsibilidade em um carro maior e mais pesado. A unidade de potência também permitia evitar sistemas híbridos no lançamento, simplificando o pacote térmico e mantendo o som e a resposta que os clientes esperavam. A suspensão ativa foi outro pilar do projeto.
Em vez de barras estabilizadoras tradicionais, o Puro Sangue usava atuadores elétricos independentes em cada roda, capazes de controlar rolagem, inclinação e transferência de peso em tempo real. Isso permitiu que o carro tivesse altura ajustável para uso diário, sem comprometer o comportamento em curvas de alta velocidade. O interior também exigiu uma abordagem completamente única para a Ferrari. Ele foi o primeiro modelo da marca com 4 bancos individuais reais, todos com aquecimento, ajuste elétrico e estrutura própria. A cabine teve de ser projetada para absorver vibrações, ruído e impactos de maneira mais sofisticada do que qualquer outra Ferrari anterior, porque o uso diário exigia isso. A produção forçou Maranello a integrar processos mais próximos de fabricantes de luxo do que de esportivos puros. Novos padrões de acabamento, montagem de portas complexas e sistemas eletrônicos inéditos foram adicionados à linha. O resultado foi um carro que nasceu como uma Ferrari pensado desde o zero para existir em um território que a marca nunca havia ocupado. As escolhas feitas em Maranello indicavam outra ambição: provar que era possível ocupar um território de utilitários de luxo sem abandonar anos de legado. E a decisão mais simbólica começaria pelo motor. Enquanto praticamente todos os rivais adotavam V8 biturbos ou sistemas híbridos para maximizar eficiência e torque, a Ferrari insistiu em um V12 naturalmente aspirado. Isso significava aceitar consumo maior, custos mais altos e maior dificuldade de homologação. Em troca, o Puro Sangue oferecia resposta imediata, rotação elevada e um caráter mecânico que nenhum concorrente poderia replicar. Não era uma escolha racional do ponto de vista industrial, mas uma declaração de identidade. A Ferrari criou uma arquitetura própria, com motor recuado, câmbio montado no eixo traseiro e tração integral por meio de uma unidade frontal dedicada. Essa solução elevou a complexidade e o custo de produção, mas permitiu ao Puro Sangue ter uma distribuição de peso e um comportamento muito mais próximos de um esportivo do que de um utilitário tradicional. As portas traseiras de abertura invertida, além do impacto visual, exigiram uma estrutura lateral mais rígida e complexa. O objetivo era facilitar o acesso aos bancos traseiros sem comprometer a silhueta do carro, mas isso trouxe desafios de montagem e custos adicionais. A produção limitada também não foi um acidente. A Ferrari decidiu desde o início que o Puro Sangue jamais poderia dominar o mix de vendas da marca, mesmo que a demanda fosse alta. Quando o carro chegou ao mercado, a reação foi dividida. Muitos elogiaram a coragem técnica e o fato de a Ferrari não ter seguido o caminho mais fácil. Outros criticaram o preço elevado e acusaram a marca de hipocrisia por, no fim das contas, ter feito o que jurou nunca fazer. O Puro Sangue passou a ser visto ao mesmo tempo como uma obra de engenharia sofisticada e como um símbolo de traição. Quando o Ferrari Puro Sangue finalmente chegou às ruas, a comparação com o Lamborghini Urus não foi criado pelo marketing. Ela aconteceu naturalmente dentro da imprensa especializada e entre os próprios compradores. 2 carros, 2 filosofias, um mesmo território. Em termos de números brutos, o duelo é surpreendentemente equilibrado. O Urus Performate, versão mais extrema do Lamborghini, entrega um V8 biturbo com potência na casa dos 670 cavalos, tração integral permanente e uma aceleração que o coloca na casa dos 3 segundos de 0 a 100. Já o Puro Sangue responde com o V12 aspirado de mais de 700 cavalos, rotação alta, resposta instantânea e uma aceleração igualmente brutal. Ambos superam os 300 km. Ambos desafiam a lógica para carros com 4 portas e mais de 2 toneladas. As revistas especializadas rapidamente perceberam que o conflito não estava nos décimos de segundo, mas na sensação. O Urus é frequentemente descrito como um carro que tenta dominar o ambiente. A posição de dirigir é alta, a resposta do acelerador é agressiva, o som do turbo vem acompanhado de estalos e pressão. Ele transmite a sensação de força constante de algo que quer empurrar o mundo para fora do caminho. Em uso diário, é prático, relativamente confortável e surpreendentemente dócil quando solicitado. Muitos jornalistas o definem como o SUV que mais se aproxima de um supercarro em termos de presença e brutalidade. O Puro Sangue, por outro lado, impressiona por algo diferente.
A maioria dos testes o destaca parecendo menor do que realmente é quando está em movimento. A direção é mais direta, o chassi parece mais leve, o carro faz curvas de forma impressionante mesmo com 4 portas. O som do motor é limpo e progressivo, muda completamente a experiência emocional. Em vez de intimidação, o Puro Sangue entrega envolvimento. No design, o contraste também é claro. O Urus chama atenção, ocupa espaço e impõe-se visualmente. O Puro Sangue é mais discreto, mais elegante, quase contido para uma Ferrari, mas cheio de detalhes técnicos que só se revelam de perto. Filosoficamente, um busca ser visto, o outro busca ser entendido pelo seu charme. Entre compradores, as reações seguem o mesmo padrão. A Urus atrai quem quer um Lamborghini utilizável, rápido, extremo e dominante. Já o Puro Sangue atrai quem quer ter uma Ferrari, mesmo levando 4 pessoas. Agora conta aí pra mim, você chegando no rolê, você queria estar chegando de Ferrari ou de Lamborghini? Eu, Ferrari, né? Ferrari é Ferrari. E ó, não esquece não, dá uma moral pra nós, o link na descrição e tem QR Code aparecendo aí também. Nenhum dos dois venceu o outro, pelo menos pra mim. Eles apenas provaram que havia mais de uma forma de ocupar esse território. E isso mudou o jogo para sempre, pois esse duelo tem mais adversários para ambos. No mercado real, eles disputam clientes com carros como Porsche Cayenne Turbo GT, Aston Martin DBX 707, o Bentley Bentayga Speed e o Rolls-Royce Cullinan. Cada um desses modelos representa uma interpretação diferente do que um SUV de elite pode ser. A Lamborghini escolheu usar o mercado como combustível, aceitou o SUV, dominou o segmento e transformou isso em liberdade para continuar fazendo supercarros cada vez mais extremos. O Urus não enfraqueceu a marca, ela a tornou mais poderosa. A Ferrari, em vez de se adaptar por completo, tentou moldar o território ao seu próprio método. O Puro Sangue existe para provar que, até em um formato que parecia proibido, ainda é possível preservar engenharia, som, resposta e identidade, tentando ser o mais coerente com a sua própria história. Mas houve um custo que quase nunca é mencionado. À medida que os SUVs tomaram espaço nas fábricas e nos orçamentos, o mundo perdeu algo no caminho. Os hot hatches, sedãs esportivos, cupês acessíveis e carros de nicho desapareceram silenciosamente. Segmentos inteiros foram sacrificados porque não conseguiam competir com a rentabilidade dos utilitários de luxo. O mercado escolheu altura, espaço e margem de lucro em vez de diversidade e principalmente personalidade. Fato é que perdemos muito para vencer pouco, pelo menos para mim. Venceram porque sobreviveram a uma mudança que destruiu muitas marcas. Perderam porque o mundo perdeu diversidade automotiva. Hoje, SUVs até fazem parte do universo dos supercarros, mas sem aquele brilho de outrora, e a linha que antes parecia intransponível deixou de existir. Mas essa não foi a primeira vez que a Ferrari e Lamborghini chegaram a esse tipo de encruzilhada. Essa rivalidade teve outro ponto mais puro e mais brutal. F50 contra Diablo, quando dois V12 decidiram o que significava ser o carro definitivo dos anos 90. Eu te conto mais em 5 segundos e não esquece de conferir o link da descrição onde eu te ajudo a criar vídeos como esse para o YouTube.